Bom dia a todos. O meu nome é Catarina Ciopa e venho-vos então hoje apresentar os resultados de um dos trabalhos que a equipa do Flower Lab realizou no âmbito do projeto InnovKiwi, intitulada de Aplicar Pólen ou Não Aplicar Pólen, onde avaliamos o sucesso da aplicação de pólen em pomares de kiwi. Portanto, o kiwi corresponde a uma cultura dioica, onde encontramos plantas macho e fêmea, e para que ocorra então fertilização é necessário que o pólen masculino seja transportado até aos estigmas da flor feminina. Isto é realizado através dos vetores de polinização, que se tornam então essenciais para a produção de fruto na cultura do kiwi. Os vetores de polinização são essencialmente animais, mais especificamente insetos, no caso do kiwi, mas o vento corresponde também a um vetor, apesar de ser apontado na literatura como menos significativo, e foi algo que também mostramos nos resultados que apresentámos ontem, realizados pelo Flower Lab. E algo que pode ocorrer então é a limitação dos serviços de polinização, que pode levar a um impacto negativo na produção do fruto. Quando isto sucede, dizemos que ocorre um déficit de polinização, uma vez que a quantidade de pólen necessária ou ótima para a produção máxima da cultura não está a chegar à parte feminina. O déficit de polinização é algo que pode ocorrer nas mais diversas culturas, e isto inclui o kiwi, e portanto é um problema que nós queremos evitar e que pode ser evitado ou solucionado usando diversas técnicas ou estratégias que usualmente visam então a suplementação de pólen entregue às estruturas femininas. Ao nível de técnicas ou estratégias que podemos utilizar, existem então várias técnicas, ok? Estas podem passar, por exemplo, por um ciclo de enriquecimento das zonas envolventes ao nível dos recursos alimentares e nidificação para apoiar então os polinizadores selvagens. Podemos fazer uma própria suplementação das abelhas através da utilização de colmeias de apis mellifera ou colónias de bombos. E outra estratégia, é aquela que vos vou falar hoje e sobre a qual fizemos então algum trabalho, é a polinização artificial. A polinização artificial corresponde à aplicação de forma manual ou com equipamento especializado de pólen nas partes femininas, ok? E que, quando bem realizada, pode ser então bastante vantajosa, trazendo um aumento na produção de fruto e mesmo da qualidade, com ganhos monetários. Obviamente que existem algumas desvantagens associadas, como por exemplo o custo associado em relação, por exemplo, ao pólen, às horas de trabalho que são necessárias para a aplicação da técnica. Pode também haver transferência de doenças se o pólen utilizado vier contaminado, e há toda uma questão de eficiência, ok? Esta é uma aplicação que depende de diversos fatores para ser bem realizada, como por exemplo o momento em que se aplica o pólen. É necessário que o pomar, a nível de receptividade, esteja no seu ótimo. É necessário que o pólen seja de qualidade e compatível com a variedade feminina utilizada, e até mesmo a forma como é aplicada é muito importante então para a eficiência da aplicação. A eficiência é esta, que quando estes fatores não são tidos em conta, pode ser nula e levar até, por causa, por exemplo, do custo do pólen, a perdas monetárias, em vez dos ganhos monetários que são o objetivo da utilização desta técnica. Então, o trabalho que vos vou falar aqui hoje teve dois objetivos principais. O primeiro foi estudar então se a aplicação artificial de pólen é eficiente, e o segundo, que é se o uso destas técnicas se traduzem então num aumento de produtividade e qual no valor de incremento económico então da utilização destas técnicas de aplicação. Este é um trabalho que já está sob a forma de artigo, publicámos este ano, e que vos convido a ler. Então, se quiserem saber mais informações sobre aquilo que fizemos e sobre os resultados que vos vou apresentar aqui hoje. Ao nível daquilo que foi feito, portanto, o trabalho foi realizado em pomares, distribuídos pela região de produção de kiwi, onde ocorressem então o uso destas técnicas de aplicação de pólen. Temos no total 7 pomares, ok? E então, para responder aos nossos objetivos, o que fizemos foi realizar polinizações experimentais em cada um destes pomares. Para isso, selecionámos 30 plantas femininas, onde 3 flores de cada ramo foram selecionados por planta, e cada uma destas flores sofreu um tratamento diferente de polinização, num total de 3 tratamentos. Os 3 tratamentos incluídos no desenho experimental foram então uma polinização aberta,
onde deixámos os serviços de polinização fazer o seu trabalho e, portanto, a flor foi exposta às condições naturais do pomar. Um segundo tratamento de polinização artificial, onde a flor foi então, para além da polinização natural, recebeu pólen adicional através das técnicas de polinização artificial já realizadas usualmente então no pomar. E um terceiro tratamento, denominado polinização suplementar, onde a flor recebeu diretamente um suplemento de pólen de flores mais coletadas no pomar no próprio dia. E este tratamento corresponde então à polinização ótima ou máxima. A partir destes tratamentos, foi-nos possível determinar duas coisas, ok? Em primeiro lugar, a produtividade associada ao uso desta técnica de aplicação de pólen, o tratamento 2, através da comparação dos resultados de tratamento de polinização natural e artificial. E, segundo, a eficiência da técnica, através da comparação dos resultados que nos deram o tratamento de polinização artificial e ótimo, através da diferença entre estes. A partir das polinizações experimentais, escolhemos então os nossos resultados, determinamos fruto set, produção de fruto, o peso, medimos também o diâmetro do fruto e, finalmente, definimos o calibre associado a todas estas medidas de forma a categorizar os frutos dentro de cada calibre, ou cada nível de calibre. Associado a cada um dos tratamentos, calculamos também o ganho monetário por pomar, bem como, e ao nível da polinização artificial, então, calculamos o potencial económico que foi ganho ao utilizar esta técnica, onde tivemos em conta o ganho monetário do tratamento e os custos associados à utilização da técnica. Nos custos associados à utilização da técnica, apenas tivemos em conta o preço do pólen e não tivemos, por exemplo, em conta os custos associados ao trabalho laboral associado. Portanto, a nível dos resultados, de forma geral e a nível da produção de fruto, ou fruto set, ok? A produção de fruto foi afetada pelo tratamento de polinização, com o tratamento de suplemento a resultar em valores superiores de produção de fruto em relação ao aberto e artificial. E isto foi de forma geral, portanto, com tudo junto. Contudo, ao olhar separadamente para cada pomar e dentro de cada pomar a variedade, na sua maioria os tratamentos já não diferiram entre si. Tivemos apenas diferenças significativas em dois pomares, o pomar L com as duas variedades, Erica e Hayward, e o pomar N, em que estes mostraram padrões diferentes entre si. O pomar L revelou, ao nível de produção do fruto, déficit de polinização, uma vez que temos uma diferença significativa entre o tratamento natural e o tratamento de suplemento, azul e verde. E nestes, em ambas as variedades, a polinização artificial parece não ter sido totalmente eficiente, ok? No Erica não há diferenças significativas com o tratamento natural e no Hayward há diferenças significativas, mas também há com o suplemento, ou seja, o tratamento de polinização artificial ficou muito aquém do ótimo. No pomar N, o padrão foi muito diferente. Basicamente não foi observado déficit de polinização, porque não há diferenças significativas entre o tratamento natural e suplemento. As diferenças significativas vêm do tratamento de polinização artificial, que foi muito baixo em relação aos outros dois. Isto deve-se provavelmente ao facto de que a polinização artificial foi feita muito tarde e o pomar já estava, digamos que, passado. A nível de peso do fruto, os resultados do peso do fruto seguiram então os mesmos resultados que a produção do fruto. Tivemos 4 campos a não apresentar diferenças significativas entre os tratamentos aplicados. Ou seja, o tratamento natural, ou open, encontra-se já nos valores ótimos do pomar e variedade, ok? Em 4 pomares, no entanto, tivemos diferenças significativas, que incluem na mesma, então, o pomar L e o pomar N, mas também, então, o pomar E e V. Basicamente, nestes 4 pomares, o tratamento de suplemento apresentou maiores valores de peso em relação tanto ao open para os diferentes pomares como o artificial, ok? Sendo que o tratamento artificial teve uma tendência para obter valores intermédios entre os dois tratamentos restantes. Em dois pomares, pomar E e V, não foi possível obter dados para o tratamento open, uma vez que quando fomos realizar as polinizações experimentais, o tratamento de aplicação de pólen já tinha sido aplicado e, portanto, o tratamento open não foi possível de obter. Na produção do fruto, não foram observadas diferenças e no peso apenas foram observadas diferenças significativas no pomar V, onde o tratamento artificial não atingiu os valores ótimos, como se pode observar. Okay?
Ao nível do calibre, eu não me vou aprofundar muito, mas a polinização suplementar resultou, de forma geral, em maiores percentagens nos calibres superiores, com menor percentagem de frutos não comercializáveis. O mesmo aconteceu para a polinização artificial, apesar de que não houve praticamente diferenças significativas, mas houve uma tendência para melhores calibres em relação à polinização natural. E, portanto, pegando nos valores de produção, tamanho e calibre, e olhando então para a produção e respectivo ganho monetário, como esperado, os tratamentos de suplemento mostraram valores superiores de produção em relação aos outros dois tratamentos. Olhando para o tratamento artificial, infelizmente não foi observado o mesmo claro aumento, ok? Com valores semelhantes, muitas das vezes, ao tratamento natural, exceto em dois pomares, o pomar K e o pomar L, onde então ocorreu um ligeiro aumento em relação ao tratamento natural. E, portanto, este ligeiro aumento é mais facilmente observável neste gráfico, ok? Que mostra a diferença dos ganhos entre o tratamento artificial e open. E o que podemos observar, então, é que de 5 pomares, 3 pomares mostraram ganhos e 2 mostraram valores negativos de ganho, ou seja, perdeu-se dinheiro. Esta perda de dinheiro deve-se, provavelmente, aliás, deve-se ao facto de que o valor, o preço do pólen, ultrapassou os ganhos resultantes de uma maior produção em relação ao tratamento natural. Contudo, mesmo olhando para os resultados positivos, algo que podemos concluir é que a aplicação artificial apresenta ainda uma baixa eficiência, uma vez que os valores, todos os valores, estão bastante aquém dos resultados dos suplementos. Okay? Ainda há muito espaço para melhorar. E então, as conclusões gerais do trabalho foram então que, de forma geral, os pomares e as variedades estudadas não apresentaram déficit de polinização e, portanto, os valores naturais encontram-se já no seu ótimo. Nos pomares e variedades onde, de facto, ocorreu um déficit de polinização, a polinização artificial pode então ser uma ferramenta muito útil para atingir estes valores ótimos. Contudo, aquilo que observamos é que existe uma discrepância entre os valores de produção ótimos e os de aplicação de pólen, o que nos indica que as aplicações ainda não estão a ser realizadas da forma mais eficiente. E ainda há um espaço para melhorar estas técnicas cujas melhorias entram então em conta com os fatores que eu vos falei no início, que são importantes para realizar esta técnica da forma mais eficiente. E termino então a apresentação apenas com os agradecimentos habituais. Obviamente temos que agradecer a toda a equipa do Flower Lab, que participou no trabalho e sem os quais não seria possível tê-lo aqui hoje, já em formatos de artigo. Portanto, obrigada a todos e boa tarde.